pediria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 31. Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Leamos juntos esse último versículo, ou seja, o 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois mais uma vez nos achegamos a Ti, ó Pai Celestial, rogando-te misericórdia, rogando-te graça, a graça que está em Cristo Jesus, para que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que o Teu Santo Espírito nos conceda entendimento, para que ouçamos a Tua palavra e a ponhamos em prática. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Último versículo desse capítulo 6, que, conforme temos visto, trata da nossa relação com o Pai Celestial. Trata da nossa justiça, da nossa conduta diante dele. E todo este capítulo 6 foi fundamentado num princípio que o Senhor Jesus anunciou no versículo 1, quando disse aos seus discípulos: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A partir de então, ou seja, desse versículo 1 exposto, nosso Senhor Jesus, de forma muito graciosa, começou a dar instruções aos seus discípulos, ilustrando esse princípio de uma forma bastante extensa. Tudo isso para mostrar a grande importância do nosso relacionamento com Ele, o Pai Celestial. Por isso, lhes ensinou acerca de como devemos doar. Por isso, falou como devemos nos achegar a Deus em oração. Por isso falou da questão relacionada com o jejum. Por isso também falou de algo que é exatamente o assunto específico que temos aqui, que é o perigo relacionado com o mundanismo, ao lhes dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Diante disso, o Senhor Jesus continuou mostrando a grande necessidade de vigilância, por isso guardai-vos, vigiai, vigilância quanto o cuidado de não pensarmos que é possível alguém amealhar tesouros dos céus e, ao mesmo tempo, apropriar-se
ajuntar tesouros sobre a terra, porque é impossível alguém servir a dois senhores. E diante desta possibilidade, diante desse perigo, ele avançou falando acerca da ansiedade. E de uma maneira impressionante, o Senhor Jesus fala dos versos 25 até esse verso 34 acerca desse assunto. E quando nós imaginávamos que o Senhor já tinha chegado no ápice do seu ensino quanto à questão da ansiedade, ao dizer no versículo 33, portanto, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eis que ele prossegue e finaliza todo este ensinamento com as palavras dos versículos 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que é que o Senhor está aqui querendo dizer aos seus discípulos de uma forma conclusiva? Os estudiosos são unânimes em mostrar que aqui o Senhor Jesus, no verso 33, falou de uma maneira positiva como enfrentar essa questão da ansiedade, da preocupação. E é exatamente isso. Priorizando o reino de Deus, buscando o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça. E essas coisas que tanto preocupam os homens, até mesmo os discípulos do Senhor, serão supridas, as suas necessidades serão atendidas. No entanto, ele vai além e mostra que há necessidade de mais uma conclusão negativa, segundo esse versículo 34. O que significa isso? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus está aqui dizendo aos seus discípulos que deixassem, ou melhor, que não se deixassem afanar-se ou afadigar-se ou preocupar-se com as ocupações irreais do futuro. Ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. O que significam tais palavras? Antes de vermos o que tal expressão significa, convém que vejamos o que ela não significa. Ao dizer que não vos inquieteis ou não vos preocupeis, que é a mesma coisa, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, é importante que isto não significa uma proibição no sentido de não sermos previdentes, prudentes e trabalhadores pensando em futuro, ou seja, no futuro. Ainda que nunca será pecaminoso alguém trabalhar uma vez que prioriza o reino de Deus. Se nós trabalhamos, no entanto, o reino de Deus se constitui na nossa prioridade. Se nós trabalhamos para a glória dele, não há nenhum problema em nós sermos previdentes, em nós ajuntarmos, em algum sentido, aquilo que o Senhor mesmo providencia e que há, portanto, possibilidade de se guardar. Hoje pela manhã, nós ouvimos uma contradição dos ensinos que nós estamos falando, temos estudado aqui. Ainda bem que vocês estão, eu digo, bem instruídos. Se alguém cai na cilada do que ouviu, em algumas coisas que ouviram aqui de manhã, não aprenderam desse púlpito. Por quê?
Porque se alguém prioriza o reino de Deus, pode até ficar rico, mas não porque buscou ser rico, mas porque o Senhor aprove a ele acrescentar e fazer com que isso fosse possível, ainda que isso seja raro. Mas o trabalhar, como eu tenho dito, no sentido de sermos previdentes, prudentes, sábios em relação ao futuro, é positivo, conforme temos visto. Por exemplo, quando um estudante pensa consigo mesmo, dizendo, eu preciso ser útil no futuro, ou seja, quando eu me informar, seja lá qual for a área escolhida, por isso devo empenhar-me nos estudos hoje, devo estudar agora, devo me preparar nesse momento. Portanto, tal estudante está sendo previdente, prudente, ele está sendo aquilo que deve ser todo cristão. Um outro exemplo disso é, no caso específico, quando um pintor, ao concluir a sua tarefa do dia, não lava bem o seu pincel e no dia seguinte, evidentemente, vai encontrá-lo endurecido e, portanto, imprestável para o seu serviço. Esse pintor não foi previdente, ao contrário, foi descuidado, irresponsável e preguiçoso por não cuidar do pincel como deveria fazê-lo. Na verdade, irmãos, ainda sobre o que não significa esta expressão, ou seja, não vos inquieteis com o dia de amanhã, convém que nós vejamos que esta previdência, esta prudência, essa sabedoria quanto a preparar-se para o futuro é instrução que a própria Bíblia nos dá. Vejamos Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 6. E o primeiro deles encontra-se no versículo 6. Quando é-nos dito o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E então ele expõe a preguiça desse tal e o que acontece quando é de fato assim. Não prospera. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Seguindo adiante, Provérbios capítulo 24, nós encontramos algo semelhante ao que acabamos de ler, mas é interessante ver que aqui no verso 30 é-nos dito o seguinte, de novo a necessidade de observação para tirar instrução mesmo de algo negativo, como é o caso dos preguiçosos. Verso 30 diz: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. A partir de então, verso 33 e 34, é a repetição daquilo que lemos ainda há pouco. Mas prosseguindo, vejam o que diz o capítulo 27 de Provérbios, no versículo 23, diz o seguinte, mostrando como a necessidade de se trabalhar, procura conhecer, verso 23, o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então, eis o resultado.
Os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, as cabras, leite em abundância para teu alimento, para o alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. E todos esses textos, e se nós prosseguíssemos, veríamos Eclesiastes dizendo que pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Portanto, todos esses textos nos mostram com clareza o ensino que nos diz que a previdência, ela é necessária. Portanto, cabe a pergunta: como serei aprovado nos exames que terei que fazer amanhã, se eu não estudar hoje? Ou como poderei comprar alimento amanhã para o sustento da minha família se não trabalhar hoje? Vocês entendem? Mas, voltando para a nossa expressão, qual é mesmo o significado de não vos inquieteis com o dia de amanhã? Ao dizer isso, nosso Senhor, como temos visto, não está nos proibindo de fazermos aquilo que aprendemos há pouco. Porque Ele mesmo, nesse contexto, nos mandou observar as aves dos céus. Versículo 25, verso 26, melhor dizendo. Então, qual é o significado dessa expressão? Permitam-me, irmãos, mais uma vez falar da ansiedade da qual o Senhor vem expondo de uma forma bastante enfática. Já tivemos a oportunidade de definir a ansiedade, chamamos de mundana, já é uma definição, tomando o exemplo de Marta, irmã de Maria, e vimos quanta inquietação demonstrou aquela mulher, quanta preocupação diante de tantas coisas a serem feitas ao mesmo tempo, alguém com a mente dividida, ocupada em muitos afazeres. No entanto, eu quero trazer aos irmãos uma observação e uma espécie de definição dessa ansiedade que temos aqui no verso 34, à luz desse versículo, é da pena do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele diz o seguinte: a verdade é que esta atitude de preocupação se caracteriza por uma fértil imaginação, podendo imaginar toda espécie de possibilidades adversas a nós. Então, nós estamos falando da ansiedade pelo futuro. Ele diz, ela pode conceber estranhas eventualidades e com seu tremendo poder e atividade pode transportar-nos para o futuro, para alguma situação que ainda espera à nossa frente. E então nos achamos preocupados, atribulados e subjugados por algo que é totalmente imaginário. E é exatamente isso, meus irmãos, quando o Senhor diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ora, em outras palavras, o que estamos vendo é uma proibição do Senhor no sentido de nós criarmos, nós imaginarmos o que sucederá amanhã. E os irmãos sabem o que é isso, nós sabemos o que é isso por experiência. Imaginem, irmãos, quando alguém pensa que um outro irmão lhe ofendeu, não sabe, não tem segurança quanto a isso,
e começa a fazer conjunturas, começa a imaginar as cenas, começa a fazer isso de tal maneira que chega ao ponto de odiar. Isso é comum entre os casais, isso é comum entre os irmãos, e vocês entendem o que eu estou dizendo. Não passam de imaginações que acabam por nos subjugar. E o Dr. Martin Lloyd-Jones continua falando acerca do poder terrificante e paralisante que há na ansiedade pelo futuro. Ele chega ao ponto de chamá-la de preocupação quase personificada. Eis o que ele diz. Não quero exagerar a força desse poder. Ele diz que há um poder nesta ansiedade. Há casos em que essa condição da alma, sem dúvida alguma, resulta da atuação de espíritos malignos, pois nesses casos pode-se perceber claramente que há uma outra personalidade em operação. São vozes e mais vozes. Porém, mesmo excluindo-se a possibilidade de uma direta possessão demoníaca, devemos reconhecer o fato que nosso adversário, o diabo, de várias formas, utilizando-se de uma condição física abatida ou tirando vantagem de alguma tendência para demasiada ansiedade, pode exercer uma poderosíssima tirania sobre muitos. Que realidade! Meus irmãos, nosso Senhor Jesus, aqui nesse texto, faz e nos apresenta um diagnóstico do homem caído, o homem pecado, impressionante. Porque é isso que ocorre. Então, quando ele está instruindo seus discípulos, dizendo-lhes, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, está fazendo uma proibição quanto a inquietar-se, afadigar-se, preocupar-se com o futuro irreal. Ele não existe. Ou seja, coisas futuras que imaginamos virem a acontecer. Todo mundo entende isso? É impressionante. Às vezes eu pergunto a determinadas pessoas: você se conhece? Porque é impressionante como isso ocorre. Meus irmãos, a verdade, aqui temos o grande problema da humanidade. Desde que Adão pecou lá no Éden. Ou seja, aqui temos o problema que é o seguinte: a capacidade que todo homem tem de ser absorvido, consumido e finalmente derrotado pelas coisas futuras que ele imagina na sua mente. É isso que chamamos de ansiedade, de inquietação pelo futuro. Irmãos, há um país chamado Japão, que a mim me parece é o campeão em suicídio na fase da adolescência. Exatamente por causa dessa questão do futuro. A pressão é tão grande entre eles, no sentido de que eles têm que estudar, eles têm que ser o melhor. E alguns deles, por que não dizer muitos deles, não conseguem e acabam por tirar a própria vida. Esta ansiedade que o Senhor está aqui combatendo.
Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Temos tido cuidado de atender a essa sábia exortação do Senhor. Sabemos por experiência o que é isso. Entendamos, irmãos, quando agimos assim, pensando no futuro, deixando-nos englobar, deixando-nos envolver, deixando-nos absorver por estes pensamentos futuros, nós não somente não estamos sendo insensatos, mas estamos pecando contra o Senhor. Porque ele disse no verso 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E entendam, prestem atenção, na verdade, meus irmãos, nós fazemos muitas coisas para que os homens olhem para nós, para que os homens nos aplaudam, para que os homens nos aprovem. Vocês podem ver, toda a vida parece um teste, mas é teste para que os homens possam dizer, louvado seja esse tal, louvada seja essa tal. É isso ou não é? A vida gira em torno disso, é impressionante. O que mais o Senhor diz acerca desse grande mal, o qual ele proíbe aos filhos do Pai Celeste, que são seus discípulos? E esse é o segundo ponto. Segundo lugar, o Senhor Jesus lhes deu uma sábia razão para que seus discípulos rechaçassem, desvencilhassem dessa ansiedade pelo futuro. Qual é essa razão? O que ele lhe diz? A resposta é o seguinte: o fato de que só o futuro, que é o amanhã, pode apresentar seus reais problemas, é algo que deve ser observado. É uma razão. O futuro vai apresentar seus problemas no tempo certo, no tempo dele. Por isso a palavra do Senhor: pois o amanhã trará os seus cuidados. Ou seja, suas próprias preocupações. Dr. Ryle, muito sabiamente, ele diz o seguinte: não devemos carregar preocupações antes do tempo próprio. De fato, irmãos, o Senhor está dizendo, não façam isso, pois, por quê? Não fiquem assim, porque o amanhã, o futuro, ele se encarrega dos seus próprios problemas. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: deixem os problemas do amanhã com o amanhã. É quase ironia. Deixem os problemas do futuro com o futuro. O que você tem a ver com o futuro para você estar com os problemas do presente associando a estes os problemas futuros? Estão entendendo? Mas como tem sido comum as pessoas ficarem sobrecarregadas de preocupações por coisas que ainda não aconteceram. Por isso muitos adoecem. É por isso, meus irmãos, que há hoje, eu falo isso com temor, uma crescente onda de clínicas terapêuticas e etc, etc. Como é comum isso? Porque os homens estão até ganhando dinheiro. Porque o problema está no futuro. Ou seja, a pessoa se sobrecarregando com coisas do futuro.
E o Senhor disse, está aqui mais uma vez enfatizando o seu princípio. Devemos orar: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O princípio é o mesmo. Em outras palavras, ao invés de estarmos olhando para o futuro, e tentando trazê-lo para o presente, o que é impossível, mas no entanto nós conseguimos, porque o diabo ajuda a fazer isso. Nós devemos honrar o Pai. Aí vem a questão, confiando a Ele as nossas necessidades. E ele prossegue, dizendo em terceiro lugar, ou seja, dando-nos mais uma palavra, boa palavra, a fim de vivermos felizes nele. Eis a sua palavra. Leiam comigo. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, os dias são maus. É a Bíblia que diz. Os dias são maus. São problemas e mais problemas. Mas a prudência diz que devemos atender às ocupações do dia de hoje e deixar as ocupações do amanhã quando raiar o novo dia. Dr. Freud diz, podemos morrer antes do amanhecer. Já pensou? Morremos antes do amanhecer, mas morremos sobrecarregados com algo que... Isso é uma tolice nossa mesmo. Meus irmãos, basta ao dia o seu próprio mal. Há muitas ilustrações que nos ensinam isso. Eu, quando era jovem, permito-me dar uma ilustração aqui. Jovem, noivo e prestes a casar. O meu exemplo não serve para todo mundo, eu quero dizer logo isso. Há um princípio que sim. Eu queria casar. Sabia que o Senhor queria que eu casasse, já sabia também. E diz o dito popular que quem casa quer casa. Mas eu não tinha casa. A minha mãe, a essa altura, não era crente. E ela, muito preocupada, dizia para mim, sempre falando comigo, meu filho, aonde vocês vão morar? Ora, eu ainda não tinha nem casado. Eu dizia, mamãe, eu não sei, mas o Senhor proverá. Casamos e não sabia onde ia morar. Ou seja, numa casa. Ela veio ao casamento. Meu filho, onde vocês vão morar? Mamãe, eu não sei. O Senhor proverá. Casamos felizes e fomos para Cafua, que eu morava. E começamos a morar ali. E isso depois de 30 dias. Olha, jovem, vocês não vão fazer o que eu fiz, hein? Porque isso não é para todo mundo. 30 dias de lua de mel, voltamos então Cafua. Mas na chegada, o Senhor enviou um anjo seu, de carne e osso, viu? Tem anjo de carne e osso. E disse, meu irmão, tem uma casa que o Senhor preparou para vocês. Ele disse, vamos ver, vamos. E fomos ver a casa. Vimos a casa,
e não logo dissemos, realmente queremos a casa. Vocês estão gostando da história, né? Oramos 15 dias, o coração estava tranquilo. A paz de Cristo, como árbitro em nosso coração, dizia, aceitem. E aceitamos a proposta. É a casa onde moramos até hoje. Irmãos, imagine o seguinte, alguém casar pensando como serão as contas do futuro. Como é que vão ficar as coisas? Vocês entendem o que eu vou dizer? Creiam no que eu vou dizer. Há muitos casamentos que estão na destruição, estão sendo destruídos por uma preocupação quanto ao futuro e a questão toda é financeira. Evidentemente que devemos ser previdentes, prudentes. Por isso eu digo, não tomem o meu exemplo como um princípio, mas tomem a seguinte instrução. O Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ele falou, ele cumprirá a sua palavra. Então basta odiar o seu próprio mal. Tem gente que tem problema de pressão, evidentemente, mas afere, eu conhecia como MED, né? Mas afere a sua pressão, ou o populacho diz, tira, né, a sua pressão. Aí diz, não se tira a pressão, mas mede a sua pressão a todo instante e acaba ficando com pressão alta, sem necessidade. Deixa chegar a pressão alta no tempo dela, você morre ou você não morre, mas não morra antes do tempo. Então, basta odiar o seu próprio mal. E a pergunta final é a seguinte: o que devemos fazer à luz de tudo isso para não nos preocuparmos com o futuro conforme temos visto? Eu convido vocês a abrirem Filipenses capítulo 4. Esta é a carta que mostra, mais do que em qualquer outro lugar, como é possível alegrar-se no Senhor e como se deve fazer isso. Meus irmãos, o verso 6, o apóstolo diz, do capítulo 4 de Filipenses, diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor porá em ordem a nossa vida, dando-nos a sua paz. Então, a primeira coisa continua sendo colocando diante do Senhor. É isso que devemos fazer. Colocando diante do Senhor todas as nossas necessidades. Irmãos, eu creio que este é o ponto nevrálgico para a maioria dos cristãos. Porque parece que se tem uma coisa que é antinatural, e é de fato antinatural, e uma coisa que faz com que as pessoas, de um modo geral, não se exercitem nisso, não pratiquem isso, é a oração.
Domingo passado eu perguntei, repito agora, quando você passou 1 hora entre meditação e oração diante do Senhor? Eu disse muito, 30 minutos. Eu vou descer um pouco, 20 minutos de oração, só você. 10. Irmãos, eu estou falando isso como quem sabe que é difícil haver uma prática desta questão da oração. Por quê? Porque a maioria está engalfinhada por este mundo tão rápido, tão elétrico, tão eletrizante, tão cheios de ocupações, tão cheio de perturbações, tão cheio de coisas que não há como tirar tempo para orar. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Por isso há necessidade de vigilância. E aí vem a segunda coisa que é fundamental para que haja essa oração. Vejam o versículo 8 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, aqui está algo que é muito importante para todos nós. Não permitamos que os nossos pensamentos sejam com coisas que não edificam. Vejam como há uma luta para se pensar, para se meditar nas coisas do Senhor, nas verdades do Senhor, mas como é fácil meditar em coisas contrárias ao que aqui está sendo dito. Então, meus irmãos, ao invés de nos lançarmos para o futuro, lancemo-nos no passado de Deus, lancemos-nos nas Escrituras e vejamos as obras de Deus, as suas providências no decurso da história. Voltemos-nos e olhemos para a cruz do Calvário, que é uma realidade que está lá no passado, aconteceu lá, mas que nós podemos trazer para o presente e também para o futuro, no sentido de que é pela cruz que nós seremos libertos ou salvos da ira vindoura. De maneira, meus irmãos, que ao invés de estarmos pensando no que vai ser amanhã, pensemos no que foi ontem, os altos salvadores do Senhor Deus, pensemos como Ele é bom, como a sua misericórdia dura para sempre, façamos como Jeremias, que diante de uma catástrofe, a sua cidade derribada, o seu povo, sob a ira do Senhor Deus, ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que pode nos dar esperança? As misericórdia do Senhor que se renovam a cada manhã, de maneira que nós não devemos estar envolvidos com o amanhã no sentido negativo, como temos visto, mas sabendo que amanhã o Senhor vai providenciar as forças necessárias para nós enfrentarmos os problemas que vierem, mas hoje nos ocupemos com os problemas de hoje, pela graça do Senhor, sendo fortalecidos no Senhor, e enfrentemos as necessidades de hoje. Amanhã, o Deus que nos assistiu hoje, certamente nos fortalecerá amanhã e enfrentaremos os problemas de amanhã, se Ele não nos levar hoje. Os irmãos entendem? Os irmãos percebem como temos pecado contra o Senhor? E assim, nós concluímos estes estudos tão oportunos
acerca da nossa relação com o Senhor Deus, tendo como perigo para que essa relação seja truncada, seja desfeita, a saber, a ansiedade, a preocupação, a inquietação pelo que vestir, pelo que beber, pelo que comer, pela nossa vida, pelo nosso corpo e agora pelo futuro, como temos visto, irreal. Que loucura! E quando nós pensamos e meditamos nesse Deus, sobretudo no que Ele fez, nós podemos, como lemos há pouco, fazer as perguntas do apóstolo Paulo. Porque ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, a esses chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Paulo, então, extasiado, ele diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus, esse Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é a resposta? Sim, ele vai nos dar graciosamente em Cristo Jesus todas as coisas. Portanto, irmãos, certo de que o diabo, ainda que intente contra nós, não haverá de nos condenar, certo de que não há língua ferina que possa nos separar do amor do Senhor Deus, nós devemos dizer: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, de maneira que nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nada, nem morte, nem vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que pecado é nos deixarmos levar pela ansiedade que nos rouba, como eu disse, a nossa meditação nas coisas do Senhor, que nos rouba momentos de oração ao Senhor, quando poderíamos estar orando a Ele, buscando a sua presença, enchendo a nossa alma do gozo da sua presença, intercedendo por nós mesmos, pelos demais, e assim crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando não é assim, irmãos, é pecado. Baixemos nossas